A batalha entre o deus do sol Nika e o usuário da fruta de pica continua, com ambos dando um show de criatividade e lutando em pé de igualdade. Kizaru se multiplica em uma série de clones feitos de luz, o que reforça ainda mais a minha teoria de que o Luffy será capaz de fazer o mesmo com o seu poder. Quer entender melhor tudo isso? Então fica comigo na análise do capítulo 1093 do mangá de One Piece. Porra, eu achei que esse capítulo ia vir na velocidade da luz. Eu ontem, quarta-feira, já tava preparado, meu amigo, esperando o momento de sair o capítulo pra chegar e gravar e postar o vídeo pra vocês o quanto antes, mas nem quando eu acordei agora, quinta-feira, eu pensei, ainda não saiu? O que é isso, meu amigo? Tá vindo na velocidade da luz de ré, só se for. Mas enfim, finalmente o capítulo foi lançado e vamos falar sobre essa batalha que eu tava empolgado, hein? Saíram os spoilers ali há vários dias e eu tava, mano, vamos, meu amigo, solta o capítulo que eu quero falar sobre isso. Então, ó, já chega soltando o seu like na velocidade da luz. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu no canal até hoje. E se você ainda não se inscreveu, eu vou ficar feliz demais de ter você como parte dessa tripulação. Então lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho, galera, pra não perder nenhum vídeo sobre o universo de One Piece. Vai me motivar demais ter você como parte dessa tripulação, beleza? E lembrando que esse domingo aqui, galera, só que conferindo, dia 24 de setembro, vai estar rolando o primeiro São Paulo Anime Fest e eu vou estar lá com meu grande amigo Felipe Cieira do canal Chapéu de Palha num palco às 4 da tarde pra falar muito sobre One Piece com vocês, beleza? Então a gente conta muito com a sua presença lá pra interagir com a gente e depois a gente ainda vai fazer uma sessãozinha de fotos aí com vocês a partir das 5 da tarde, beleza? Depois confere lá no site pra garantir o seu ingresso tudo direitinho. Vamos lá então, galera. O capítulo começa com o Luffy rodando o Kizaru ali e a reação do Kizaru já começa sendo maravilhosa, com ele girando assim em altíssima velocidade, só que ele raciocinando na velocidade dele, meu amigo. Ele sem pressa nenhuma de pensar nem pra falar: oi, oi, parece que eu estou em apuros aqui. E de repente, você vê que aquele susto que ele tinha tomado quando ele foi agarrado pelo Luffy gigante ali, né, na sua forma de Nika, no final do capítulo passado, aquele susto já passou. Foi só coisa de momento, o Kizaru ele já tá de boa novamente ali no seu ritmo tranquilaço, né? Então o Luffy decide rodar ele e arremessa ele lá pra fora da ilha de Egghead, ultrapassando a barreira de luz e tentando arremessar ele em direção ao mar. E depois a gente volta pra essa parte, mas enquanto isso, a gente vê uma confusão danada, né? Como o Oda ele gosta de fazer, ele gosta de causar o caos em todo o arco em que ele decide escrever, e a gente vê esse caos acontecendo de forma absurda nesse capítulo, com o Vegapunk querendo ir para a superfície, né, lá até o primeiro andar da ilha para tentar tomar o controle do exército de pacifistas novamente, né, para tentar rebalancear o jogo a favor deles. Junto a isso, a gente vê também o que aconteceu com a Bonnie depois que ela levou aquele chutaço na nuca ali na velocidade da luz do Kizaru, e a gente vê que não só ela levou aquele chutaço, mas ela foi arremessada, isolada contra a barreira da ilha e foi, né, provavelmente explodida ali junto, mas ela conseguiu sobreviver. A gente vê que o Sentomaru, que também havia sido explodido pelo Kizaru, conseguiu pegar ela e proteger ela da queda, que permitiu com que o dano nela fosse menor, mas depois a gente vê que ela tá de boa, ainda consciente, mas ainda totalmente ensanguentada, enquanto o Sentomaru, ele realmente apagou de vez depois daquilo. E a segunda melhor parte desse capítulo foi a batalha entre o Zoro e o Rob Lute na sua forma despertada. A gente vê o Rob Lute indo com tudo pra cima do Zoro, afinal ele tá na sua forma despertada, e a gente vê naquele comecinho ali uma troca de farpas entre eles, né? A gente vê o Zoro dizendo: com esse nível de poder, eu nunca deixaria você enfrentar o meu capitão, né? Sempre ele se colocando na frente, meu amigo, sempre enaltecendo o próprio capitão, e eu acho isso muito legal da parte do Zoro, né? Só que o Lute, ele não deixa barato, ele ainda responde dizendo: talvez você tenha razão, então eu acho que vai valer a pena pelo menos matar o número 2 de um imperador. Detalhe que ele cita número 2, né? O pessoal já ficou, olha só, é o número... Cara, na prática, né, em questão de status, em questão de relevância, de notoriedade ao redor do mundo e até em questão de poder, convenhamos, o Zoro é sim o número 2 do bando. Não vamos entrar em questão de imediato aqui, hoje não, hoje é um dia feliz, vamos deixar isso para outra oportunidade, mas ainda assim foi nomeado como número 2 ali pela perspectiva do Lute, ou seja, a alfinetada ali, ó, foi dos dois lados, né, os dois se alfinetando, só que
por mais que o Lute ele tenha ali, né, usado a sua forma despertada e já esteja indo com tudo pra cima do Zoro, o próprio Zoro também não está subestimando o Lute nesse momento aqui. Tanto que o Zoro não só ele está usando das suas 3 espadas, mas ele também está usando do seu novo estilo de batalha, né? O estilo Rei do Inferno, somado às suas espadas estarem ali cobertas de armamento, e também o detalhe que a gente pode ver que é o Conquistador infundido nas suas espadas também ali vazando, não só as fumacinhas verdes do seu estilo de Rei do Inferno, mas também ali, ó, os hakis vazando das suas espadas, que caracteriza o uso do haki do Conquistador infundido nas suas espadas. Ou seja, a única coisa que falta para a gente declarar com 100% de certeza que o Zoro ele está indo com tudo é ele colocar a sua bandana. Se a gente excluir esse mero detalhe, o Zoro sim também tá tendo que ir com tudo que ele tem até agora para enfrentar o Lute. Tudo bem que eles estão só na trocação simples ali, nada de técnicas muito poderosas, mas pelo menos eles estão ali, ó, ambos ali, ó, preparados para ir com tudo a qualquer momento. Então, pelo menos deu um respeito ali pro Lute que eu achei, pô, válido pelo menos. Voltamos então para a luta do Luffy contra o Kizaru, onde o Kizaru, prestes a tocar no oceano, ele está lá sendo arremessado, prestes a cair no mar, de braços cruzados, tranquilo, ele cai no mar. E o que ele faz é se inclinar, ele tá lá quase caindo, e ele inclina o próprio pescoço, e ele consegue dessa forma fazer uma certa curvatura para que ele não caísse no mar. Sabe, não pareceu naquele momento que ele usou dos seus poderes de luz para conseguir se redirecionar, e não parece também, por exemplo, que ele usou, quem sabe, um armamento avançado ali para conseguir dar uma emissão de haki para ele conseguir, se distanciar ali da superfície da linha do mar. Não parece que foi nenhum desses dois casos, parece que ele só usou ali da sua força do pescoço, usou ali uma das 3 leis de Newton ali e conseguiu se redirecionar sem problema nenhum. Foi bizarro isso. E logo em seguida, a gente vê o Kizaru usando do seu Yasakani no Magatama. Tava com saudade dessa técnica, né? Só que dessa vez, diferente de quando a gente tá acostumado a ver ele só disparando seus feixes de luzes, o que ele faz naquele momento é também se projetar em luz e se juntar ali à sua própria técnica, aos próprios feixes de luzes que ele dispara, e ele vai em direção ao Luffy, e quando ele está de frente para o Luffy, o Kizaru se multiplica em vários clones feitos de luz, galera. Porra, isso foi muito legal, obviamente, né? A gente vê que eles não têm um nível assim tão poderoso, né? Os clones de luz feitos do Kizaru, mas isso, galera, reforça demais o que eu já falei aqui mais de uma vez, se eu não me engano, no canal, o que o Luffy será capaz de fazer com a sua técnica do despertar, com a sua fruta despertada. Só recapitulando aqui pra vocês, galera, vocês lembram, né? Durante esse mesmo arco, o Luffy, ele extraindo uma parte do seu cabelo e moldando esse cabelo feito de borracha em um óculos, que ele usa ali, né? Como se fosse realmente um óculos. E a gente parou pra pensar naquilo, cara, que é isso? Mas o que ele tá fazendo? Ele conseguiu moldar a realidade? Nada disso, galera. A única coisa que o Luffy fez ali, e que ainda assim é algo muito interessante, é ele conseguir secretar o seu corpo de borracha, assim como, por exemplo, o Doflamingo também faz com a sua fruta do fio. O Doflamingo, ele consegue secretar fios do seu corpo, e dessa forma ele consegue criar o quê? Clones feitos de fios, que também ali possui uma coloração diferenciada ali, bem fidedigna como é a aparência real do Doflamingo, apesar de não serem tão poderosos quanto o original. Só que isso que a gente viu do Luffy ali extraindo parte do seu cabelo e moldando aquele molde de borracha como se fosse uma massinha e transformando num óculos e até mudando a cor dele, é exatamente o que a gente vê o Doflamingo fazer, e isso abriu o precedente para que eu trouxesse a ideia de que o Luffy talvez sim consiga secretar borracha o suficiente do seu corpo a ponto dele criar clones de borracha, exatamente como quem também fazia na sua lenda, Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa. Olha só, galera, se o Kizaru ele fez isso, o Luffy com certeza vai olhar pra isso e pensar, porra, eu consigo fazer isso também, e ele vai devolver essa técnica para o Kizaru, transformando ele... Ele não já fez isso em Holy Cake Island ali, né, de forma ali, né, não exatamente da forma como a gente tá teorizando, mas de uma forma artificial, quando eles saíram ali de dentro do bolo várias cópias do Luffy?
seria mais ou menos esse cenário que eu imagino acontecendo aqui também, e eu quero saber quem tá comigo nessa. Kizaru então invoca a sua Amano Murakumo, que é a sua espada feita de luz, e corta o rosto do Luffy. Olha, esse detalhe também foi uma referência interessante, hein? Porque vocês lembram que quando o Luffy ele foi enfrentar o Kizaru nessa batalha que a gente tá vendo aqui agora, o Luffy ele fala pro Kizaru que agora ele está 100 vezes mais forte, né? Eles estão ali 100 vezes mais forte, enfim. E essa foi uma referência ao arco de Sabaody, quando a Shaki ela menciona o Rayleigh, dizendo que o Rayleigh era 100 vezes mais forte do que o bando dos Chapéus de Palha. E ele era alguém naquela época, né, que era capaz de segurar o Kizaru, e isso agora sendo reproduzido também com o Luffy, igualmente sendo capaz de segurar o Kizaru também para que o seu bando pudesse fugir. Então ele está num nível parecido com o do Rayleigh. Só que essa foi uma das referências. A segunda referência que a gente teve nesse capítulo é que lá na batalha do Rayleigh contra o Kizaru, quando eles têm uma troca de golpes ali com as suas espadas, a gente vê o rosto do Kizaru soltando, sendo levemente cortado ali, pingando uma gotinha de sangue. Só que ao invés do Kizaru ser cortado também, dessa vez nessa luta contra o Luffy, foi o próprio Luffy que teve o seu rosto levemente cortado ali também. Então, foi uma referenciazinha interessante, ou seja, será que o Luffy ele dá conta mesmo do Kizaru ou o Kizaru ele tá devolvendo ali a referência? Seguindo o capítulo, vemos então que as cópias do Kizaru começam a perseguir o Luffy, mas o Luffy consegue dissipar todos aqueles clones com um chute hackeado, e todos eles são completamente destruídos, e como eu falei, esses clones que os personagens costumam usar, né, usuários de Akuma no Mi costumam reproduzir, não costumam ser tão poderosos assim, né? Costumam ser mais uma distração mesmo. A gente viu isso com o Doflamingo e vimos agora isso com o Kizaru também, né? O clássico Kagebushin no Jutsu ali que serve mais pra distração. Só que nesse caso, a distração realmente funcionou. O Luffy ele se sente todo inteligentão ali, foi uma cena muito engraçada, né? Dele pensando que enganou o Kizaru, fingindo que estava fugindo dos clones do Kizaru para que todos eles formassem uma fila ali atrás dele, ele conseguisse dissipar todos eles ao mesmo tempo. Só que quando ele pensa, e agora? Tá bom, beleza, acertei o original. Quando ele vai ver, o Kizaru original, meu amigo, tava cagando pro Luffy e foi atrás do Vegapunk, aproveitando essa brecha. Na verdade, ele não consegue encontrar o Vegapunk, mas ele tá lá já segurando o Sop pelo pescoço, né? Pô, inclusive, eu acabei de lembrar daquela cena de Sabaody, né? Do Kizaru, caralho, chegando ali com a estilingada ali, querendo ameaçar o Kizaru. Pô, aquela foi uma das cenas mais emblemáticas do personagem. Vamos ver, né? Pô, podia fazer uma referência, já que tá reproduzindo umas referenciazinhas, por que não uma dessa com o Kizaru, com o Sop, no caso, também contra o Kizaru, só pra dar um hype no homem, ele tá precisando. Vegapunk, então, consegue evadir o Kizaru e pega o seu Vegatank junto da Atlas, do Sanji e depois o Frank, que se joga em cima ali do Vegatank, enfim, todos eles descendo ao mesmo tempo e aquele caos desorganizado pra caraca. E o Kizaru, vendo aquilo, tenta explodir o tanque com um raio laser, né, com um feixe de luz. Só que o Luffy consegue se jogar na frente e engole o laser e a gente vê, cara, o que a gente vê em seguida é algo muito bizarro. O Luffy ele começa a brilhar, tipo assim, começa a sair luzes assim, do olho dele, da boca dele e cara, é literalmente como se nesse momento o Luffy ele tivesse se tornado o deus do sol Nika, sabe? Porque o quão iluminado ele tava, meu amigo, ele nunca esteve tão iluminado quanto ele está agora nesse momento, nesse capítulo, galera. Só que eu acho que, porra, normalmente os feixes de luzes do Kizaru costumam explodir, e a gente não vê esse feixe de luz, tipo, explodindo dentro do corpo do Luffy também, né? Poderia ter, e o Luffy explodido, mas ainda assim conseguido tancar, né? Ou, bom, já que o feixe de luz provavelmente, né, tá sendo feito de borracha agora dentro do corpo do Luffy, pode ser até que ele consiga devolver, enfim, vai saber o que vai acontecer. Então todo mundo que tava com o Vegapunk consegue chegar até a superfície e Atlas é quem dá o comando para o exército de pacifistas eliminarem todos os marinheiros da ilha presentes. Foi um hype muito bom, só que não supera o que a gente tem no último frame desse capítulo, que foi o Gorosei Saturno presenciando tudo aquilo e já ficando de olho. Vocês acham que são a autoridade máxima presentes nessa ilha? Vocês estão enganados, meu amigo. Chegou a hora de eu dar as caras. E é certo, galera, o Oda ele tá só cozinhando. Vamos ver se já no capítulo seguinte o Gorosei Saturno ele vai se meter na ilha de Egghead ou se ele vai esperar um pouco mais, né? Mas pelo menos o cara tá lá atento e não tem como, é óbvio, é certo que ele vai sim entrar em combate em algum momento. Agora, como eu falei pra vocês, a minha expectativa é de que a luta do Luffy contra o Kizaru
permaneça sem vitorioso. A luta entre eles está se mantendo de igual para igual, como eu esperava, mas vamos ver qual vai ser o resultado dessa batalha. Particularmente, eu tô achando que o tal incidente de Egghead, que a gente tava aqui discutindo, que foi colocado todo um hype, já passou tanto tempo desse anúncio que eu já tô diminuindo meu hype e tô já na expectativa, não expectativa, mas mais simples, sabe? O Luffy, por exemplo, sequestrando o Vegapunk e, quem sabe, isso sendo noticiado no jornal, dizendo Vegapunk foi sequestrado pelo Luffy. Ou se um dos clones do Vegapunk for definitivamente destruído, Vegapunk foi assassinado pelo Chapéu de Palha, sabe? Coisa assim, mas nada muito... Morte de um Gorosei. A derrota de um Gorosei. Será? Esse arco tá parecendo muito mais um arco de transição, onde eles estão querendo sair de lá o mais rápido possível. Então eu não sei se nem o Kizaru, nem o Gorosei Saturno vão chegar a ser, de fato, derrotados. Mas enfim, posso estar enganado. O que eu quero saber, como sempre, são as opiniões e as teorias de vocês aí nos comentários. E agora eu deixo pra vocês os últimos vídeos que foram lançados aqui no canal sobre o universo de One Piece, beleza, galera? Inclusive esse aqui, sobre as 6 melhores teorias que você já viu sobre o tesouro One Piece. Um compilado excelente, só do suco, só da nata do melhor que tem da comunidade de One Piece, que vai aparecer desse lado da tela pra você poder ir lá assistir agora. Até a próxima, tchau!